E aí, pessoal, tudo bem? A gente vai dar continuidade à nossa aula sobre aparelho cardiovascular. E conforme a gente tinha combinado na aula passada, hoje a gente vai falar só sobre intercorrências cardiovasculares ou doenças cardiovasculares e certas complicações que podem ocorrer. Em alguns casos, alguns tratamentos também eu separei para vocês na aula de hoje, tá certo? Eu considero essa aula importante porque a identificação de alguns sintomas ou sinais dessas doenças podem resultar em tratamento precoce, né? Em cuidado imediato e tratamento precoce, que podem fazer com que a taxa de mortalidade caia, certo? Principalmente para algumas dessas doenças que têm evolução rápida e sintomatologia característica. Então é interessante que vocês saibam e identifiquem com certa facilidade alguns desses sinais, né, clássicos para que vocês possam prestar os cuidados necessários e adequados às pessoas caso se deparem com algo do tipo, que não é incomum, tá? É muito comum, porque as doenças cardiovasculares ou cardiocirculatórias, elas acometem cerca de um terço ou mais da população mundial, né? Se estima que nos países mais desenvolvidos, mais industrializados, esse número seja maior, né? Mas ele é uma crescente também em países em processo de desenvolvimento. Então, são doenças muito comuns, muito recorrentes, causa de morte de grande parte, né, de grande parcela da população mundial. Então, é interessante a gente estudar um pouquinho e compreender um pouquinho dessas doenças, tá certo? E entender o que fazer ou como proceder caso necessário. Sempre solicitando, lembrando disso, né? Sempre solicitando ajuda adequada, tá certo? Então vamos falar de doenças cardiovasculares agora. A primeira delas que eu separei é super comum, em virtude da gente estar sempre exposto a objetos perfuro-cortantes, que são as hemorragias. A hemorragia é nada mais, nada menos que um extravasamento de sangue do interior dos vasos, né? Nós somos seres que apresentamos circulação fechada. E como ser circulação fechada, todo o nosso sangue ele deve, em situações de saúde, né, estar circulando no interior de vasos sanguíneos, que podem ser artérias, arteríolas, veias, vênulas ou capilares. Então, em uma situação de normalidade, nosso sangue tem que estar lá dentro do vasinho. Mas, em virtude de um trauma mecânico, concuso, né, uma contusão, uma batida, um corte ou uma perfuração, em virtude de algum acidente, né, geralmente acidente de origem mecânica, pode ser que ocorra o extravasamento desse sangue que deveria estar no interior de um vaso para um meio externo ou até mesmo para dentro de uma cavidade interna, de uma cavidade corporal. Isso faz com que a gente classifique a hemorragia em hemorragia interna, que é quando esse sangue ele extravasa para dentro dos tecidos ou das cavidades corporais, e a hemorragia externa, que é o sangramento mais comumente verificado e identificado. No caso das hemorragias externas, é mais comum a identificação. Você está vendo o sangue sair ali da pessoa. Tem alguns agravos, né? Existe uma doença chamada hemofilia, que dificulta processos coagulativos normais, coagulatórios, né? Enfim, processos de coagulação normais. E como o indivíduo ele não produz fator de coagulação, ele sangra muito. É muito difícil estancar esse sangramento, né? O próprio uso de algumas medicações também intensifica esse processo de sangramento por diminuir a agregação plaquetária, né? Pessoas que já sofreram com o histórico de alguma doença cardiovascular, ou de infarto, ou de acidente vascular anteriormente, fazem uso de uma medicação à base de ácido acetil salicílico, que é o AAS. Provavelmente vocês já ouviram falar alguém dizer assim, o AAS afina o sangue. Na verdade, ele reduz o processo de agregação plaquetária. Então, pessoas que fazem uso contínuo de AAS têm dificuldade de coagulação, sim. Tá? Então, nesse tipo de pessoa, nos hemofílicos ou nos que fazem uso de anticoagulantes ou antiagregantes plaquetários, o risco de hemorragia é maior. Tá? Você consegue identificar facilmente se a hemorragia é capilar, venosa ou arterial, observando alguns detalhes. Primeiro, na hemorragia capilar, você tem muito pouco sangue.
uma hemorragia externa capilar. Aí, com o tempo, esse sangue ele tende a coagular desde que você faça a pressão adequada. No sangue, na hemorragia venosa, você tem um sangue que escorre em maior quantidade do que na hemorragia capilar e esse sangue ele tem um aspecto escurecido, né? Lembrando que nas veias o sangue que circula é rico, na maioria das veias no caso, o sangue que circula é rico em gás carbônico, então ele fica com esse aspecto mais escurecido. Se a hemorragia externa for uma hemorragia arterial, você vai notar pulsos, tá? Aquele sangramento ele não ocorre escorrendo, ele ocorre em pulsos e a coloração desse sangue aqui é uma coloração mais vermelho vivo, um vermelho intenso, mais brilhante, tá certo? Nos três casos você tem que fazer pressão adequada, né? Você faz pressão sobre o ferimento e procura imediatamente ajuda médica, dependendo da intensidade do sangramento, né? Se você tiver esses agravantes de uso de medicação ou de doença coagulopatia, né, que a gente chama, e essa ajuda precisa ser procurada mais imediatamente ainda, tá? Existem algumas manobras de auxílio gravitacional também, né, dependendo da área que foi lesionada, você pode levantar essa área porque você vai ter aí o auxílio da gravidade impedindo que o sangramento seja mais intenso naquela região, tá? No caso da hemorragia interna, os sinais eles são mais difíceis de identificação. Geralmente ela pode ocorrer em virtude do rompimento de algum vaso. Esse rompimento ele pode ser causado por trauma também, mas pode não ser causado por trauma, como é o caso de alguns aneurismas, a gente vai ver daqui a pouco, né? E um dos sinais clássicos que você vai identificar é a distensão abdominal. O abdômen ele vai ficar rígido, distendido e duro, né? Geralmente essa hemorragia acontece em locais onde circulam vasos grandes, como é o caso de fêmur, né, da cintura pélvica, que é essa região da bacia, da nossa região de ilho aqui da cintura, tá? E a presença de hematomas pode denunciar isso, mas nem sempre. Uma coisa que vai acontecer na maioria das vezes é uma hipotensão, a pressão do indivíduo ela vai tender a baixar, associada a essa distensão e rigidez abdominal, e para compensar essa diminuição do volume sanguíneo circulante nos vasos, o coração ele tende a acelerar, então ele vai começar a bater mais rapidamente também, tá? Então, nesses casos, você precisa imediatamente procurar ajuda médica para determinar, através de exames de imagem, o local da hemorragia interna para que essa hemorragia seja controlada, né? Para que manobras de hemostasia sejam feitas. Hemostasia é o controle da hemorragia. Para que essas manobras sejam feitas, tá certo? Sejam realizadas por alguém que as consegue realizar de forma adequada. Tá? Dependendo da lesão, aqui no caso das hemorragias externas, se faz necessário o uso de torniquete também. Né? Então, se for uma lesão de um vaso grande, você pode usar um cinto ou algo parecido para a elaboração de um torniquete, para diminuir a quantidade de sangue que está sendo perdida naquela área. Tá? Mas lembrando que isso é uma medida emergencial. Você não pode fazer isso sempre porque o torniquete ele pode limitar a circulação sanguínea naquele membro afetado, e isso pode levar a uma isquemia, depois a pessoa pode inclusive perder o membro por falta de circulação sanguínea ali. Então, o mais adequado é procurar ajuda médica com urgência, tá bom? Então, saindo das hemorragias, a gente tem a trombose venosa profunda, muita gente chama de trombose, simplesmente. Então, o que é a trombose? Um trombo é uma estrutura de coagulação, né, que precede o coágulo, que se forma no interior dos vasos sanguíneos. Né? Não é interessante que esses trombos se formem no interior dos vasos. O processo de coagulação ele é efetivo e útil quando ele estanca um sangramento. Então, os coágulos, a função fisiológica natural dos coágulos é evitar extravasamento de sangue. Mas, às vezes, em virtude de fatores fisiológicos, de hábitos de vida, de consumo de determinados alimentos, de predisposição genética, enfim, é possível se formarem coágulos no interior de vasos. Isso é muito comum de acontecer nas veias dos membros inferiores, nas veias das pernas. E esses trombos aqui, eles tendem a obstruir, né, as veias dos membros inferiores.
E ao obstruir essas veias, eles impedem o retorno adequado do sangue para o coração. Lembrando que as veias estão levando sangue de volta para o coração. Consequência disso é que aquele sangue vai ficar preso nessa região, produzindo aqui dor e edema. Então o indivíduo vai ter dor e inchaço nessa área. E é necessário fazer um processo de cirurgia vascular para a desobstrução dessa região. Aqui você observa uma perna que teve trombose. Então, esse membro inferior, a perna é essa região de baixo aqui, né? Coxa, perna e pé, membro inferior. Então, esse membro inferior aqui foi afetado por trombose. Então, é necessário fazer um exame de imagem para determinar a altura e o vaso em que o trombo se formou e executar a cirurgia vascular de desobstrução aqui dessa veia, tá? Depois uma drenagem para que isso volte ao normal. O medo da trombose venosa é quando acontece a embolia pulmonar, que a gente estudou no nosso assunto de doenças respiratórias, né? Que é quando esse coágulo que se formou aqui, ó, esse trombo que se formou aqui, se desprende e sobe em direção ao coração. E ao subir, ele pode bloquear a passagem de sangue para os pulmões, né? Ou pode bloquear uma área lá dos pulmões, diminuindo a hematose e provocando a embolia pulmonar. Aí isso pode evoluir para a morte, tá certo? Então, nesses casos, a gente tem um problemão. Fragmentos desse coágulo que vão se desprendendo aqui podem representar risco à vida. Então, também é necessário procurar a ajuda médica em casos de trombose, tá certo? A hipertensão, aí agora sim, a hipertensão é a doença cardiovascular mais comum de todas, tá? Muito, 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 muito comum. Eu tenho certeza que você conhece alguém que sofre de hipertensão, na sua família ou na família de parentes, de amigos, mas você conhece alguém que sofre de hipertensão arterial. Então, o que é que seria a hipertensão arterial? A gente já discutiu sobre pressão arterial na aula passada, quando eu falei de sístole e diástole. Lembra disso? Os movimentos de contração e relaxamento do coração que bombeiam o sangue através dos vasos. Então, a pressão normal é medida em milímetros de mercúrio e ela tem que ser de 120 por 80, em média, né? 120 por 80 milímetros de mercúrio. A hipertensão arterial é a elevação dessa pressão, né? É quando o sangue no interior dos vasos exerce uma pressão excedente, né? Acima desse limite considerado limite normal. E quais são as repercussões disso para o nosso corpo? São inúmeras, né? O aumento da pressão pode lesionar estruturas ópticas aqui, visuais, fazendo com que o indivíduo desenvolva glaucoma e perca a visão. Pode provocar ataque cardíaco por sobrecarga, pode provocar insuficiência cardíaca, obstrução de vasos, o rompimento de vasos, provocando acidentes vasculares, como o caso do AVC que a gente vai estudar mais à frente. Pode provocar disfunção erétil, pode provocar insuficiência renal. Então, existe um conjunto, né, de doenças e de comorbidades associadas à hipertensão arterial. É uma doença silenciosa, na maioria das vezes. Ela pode apresentar alguma, alguma sintomatologia, mas em grande parte dos casos não apresenta. Então, o indivíduo ele é hipertenso e nem sabe que é hipertenso. Essa semana eu atendi um... Essa semana não. Faz umas 2 semanas eu atendi um rapaz, 24 anos, e a gente ia fazer um procedimento bem simples, só que eu, quando fui verificar a pressão dele, ele estava com 180 por 140, 18 por 14 de pressão. Nem sabia, não estava sentindo nada. Então é uma doença super silenciosa que precisa ser tratada, né? Uma das causas da hipertensão, inicialmente, pode ser a diminuição do calibre dos vasos sanguíneos. Então você tem menos espaço para o sangue circular. Isso faz com que o sangue circule com uma pressão maior. Eu gosto sempre de fazer uma analogia quando eu estou explicando isso aqui a uma mangueira de jardim. Imagina que você está utilizando uma mangueira na sua casa e aquela mangueira tem um fluxo contínuo de sangue. O que é que vai acontecer com a pressão daquela... De sangue não, de água. Você está usando uma mangueira. O que é que vai acontecer com a pressão daquela mangueira se você diminuir o espaço de saída da água? Quando você fecha, quando você tampa, digamos assim, um pedacinho da saída da mangueira, você não percebe que a pressão do jato de água aumenta? Tá? Isso é física. Fisicamente, quanto menor a área, maior a pressão. É por isso que quando alguém te empurra com a mão, né, você
você sente uma pressão, mas se alguém te empurrar com a mesma pressão, utilizando uma caneta, aquilo vai te machucar mais. A área é menor, a pressão é maior sobre aquela região. Então, quando você fecha a mangueira, a água ela sai com um jato mais forte, você aumenta a pressão. Então, imagina esse mesmo princípio para os vasos sanguíneos. Eu tenho um vaso sanguíneo aqui que se distende, que é normal, e quando eu diminuo o calibre desse vaso, quando eu diminuo o espaço aqui para o sangue fluir, o que é que vai acontecer com a pressão nesse sangue? Vai aumentar hipertensão arterial. Tá? Outro detalhe aqui é o consumo de sódio. Por quê? O consumo de sódio, ou sal, né, se você preferir, por que é que ele aumenta os níveis de pressão sanguínea? Porque o sal, ele não precisa ser digerido. Então, você comeu sal, imediatamente ele passa, ele é absorvido no teu intestino delgado e ele passa para a tua circulação. E o sal ele tem um potencial osmótico muito grande, ou seja, ele rouba a água dos tecidos. Então imagina que o sal circulando dentro dos teus vasos vai começar a atrair por difusão a água que está em volta nas células. Isso vai aumentar o fluxo de líquido circulando no sangue. É como se você tivesse um caninho aqui que foi feito para levar um volume X de sangue e com o sal de cozinha esse volume aumentou para 2x. Aquele cano ele vai ficar com uma pressão muito maior ali naquela região, tá certo? Então a hipertensão ela pode se dar por aumento de volume sanguíneo, isso aqui está associado ao consumo de sal, ou diminuição da área de circulação do sangue, que isso pode acontecer por obstrução parcial da parede dos vasos, aqui por diminuição da luz do vaso, né, do espaço no vaso sanguíneo por onde o sangue deveria passar, tá certo? Professor, por que é que isso acontece? Por vários motivos. Comportamental, dieta inadequada, ausência de atividade física, fatores genéticos, predisposição genética. Então, é necessário se cuidar. É uma doença silenciosa, então, para se cuidar, o que é que a gente pode fazer? Primeiro, manter um peso adequado, né? Ter uma alimentação saudável, mais saudável possível. Diminuir ou evitar o consumo de bebidas alcoólicas e não fumar. Tá? Essas bebidas alcoólicas, elas, juntamente com o cigarro, provocam inflamações na parede das artérias, favorecendo o aparecimento dessas placas que diminuem o seu espaço. Praticar atividade física, é super recomendado. Diminuir o consumo de sal na comida, né? O Brasil é um dos países que mais consome sal. Né? Em média, a gente deveria consumir 5 gramas de sódio por dia. Deveria ser, né? A gente consome entre 12 e 15 gramas de sal, de sódio por dia, na verdade. Então a gente consome quase o triplo do recomendado pela OMS. E evitar estresse. O estresse ele também pode provocar aumento nos níveis de pressão. Uma coisa interessante aqui que eu não falei. Os elevados níveis de estresse eles induzem a liberação de alguns hormônios que são vasoconstritores, né? Como a adrenalina, por exemplo, cortisol. Então você tem algumas repercussões vasculares que resultam em aumento de pressão. E dependendo do caso que se esteja tratando, né, a recomendação médica também é o uso de alguns medicamentos. Então, existem alguns medicamentos que são reguladores de pressão, que podem trabalhar tanto de forma direta sobre a, o, o coração ou sobre os vasos sanguíneos, como de forma indireta com a diminuição do volume de líquido circulante, que é o caso dos diuréticos, tá? Então, essa prescrição médica ela deve ser orientada pelo cardiologista. É ele quem indica quais os melhores medicamentos para cada caso, tá? Lembrando que cada caso é um caso, então um medicamento que serve para uma pessoa não necessariamente serve para outra, certo? Consultas médicas periódicas, dependendo da idade, também são recomendadas aqui, porque casos de hipertensão, apesar de afetarem indivíduos de qualquer idade, são mais comuns e prevalentes a partir dos 40, 50 anos de idade. Então, é importante frequentar com certa periodicidade o cardiologista, tá bom? Aqui a gente tem uma outra doença que está associada à hipertensão, a gente já entendeu por quê, porque ela provoca diminuição aqui do volume dos vasos sanguíneos, e isso provoca aumento de pressão.
E essas doenças são a arteriosclerose e a aterosclerose. Os nomes são parecidos, uma está associada à outra, mas são coisas diferentes. Vamos entender primeiro. A arteriosclerose é o envelhecimento comum das artérias, e isso resulta na diminuição da elasticidade das artérias. As artérias elas precisam ser elásticas para suportar essa variação de pressão que elas sofrem o tempo todo em virtude do fluxo sanguíneo, né, e da pressão exercida por esse fluxo sanguíneo. Então, as artérias elas são tipicamente elásticas. Mas com o processo de envelhecimento, as artérias elas vão perdendo a sua capacidade de elasticidade. Isso é uma coisa natural. Só que como elas vão perdendo essa capacidade de elasticidade, né, junto com essa perda, elas vão também sofrendo processos inflamatórios internos, também associado à idade e ao comum, mas associado a hábitos também, como eu já falei anteriormente, o álcool, o cigarro, o uso de anticoncepcionais, no caso das mulheres. Então, existem certos aspectos comportamentais que são de risco. Essas artérias elas vão ficando mais predispostas ao acúmulo de placas de gordura e cálcio. Então, essas placas de gordura e o cálcio associado a essas placas de gordura que vão se prendendo aqui formam o chamado ateroma, tá? Então, no caso da formação de ateroma, a gente já não está falando só da perda natural da elasticidade da artéria, a gente está falando de uma placa que se forma na artéria, que é a chamada aterosclerose. Então, a arteriosclerose é a diminuição da elasticidade natural da artéria, provocada por processos fisiológicos normais, como o envelhecimento, mas que aumenta o risco de acontecer a aterosclerose, que é a formação de placas de gordura enrijecidas aqui, placas de ateroma. Se essas placas de ateroma elas avançam muito, elas podem provocar a obstrução desse vaso ou uma diminuição considerável na circulação de sangue aqui. Aumento de pressão, diminuição na circulação de sangue, tá certo? É possível corrigir isso aqui? É possível corrigir. Existem alguns procedimentos, como é o caso do cateterismo, onde o médico ele vai via estrutura femoral, via carótida, região cervical, subclave, enfim, ele vai, dependendo da área que ele quer desobstruir, ele pode escolher o acesso superior ou inferior, na região da perna. Então ele vai com um fio muito fininho, que é o catéter, né? E com esse fio ele vai tentar desobstruir a artéria que está com aquele problema, que está com aquela placa de ateroma. Em alguns casos ele usa uma manobra, né, um equipamento, um equipo cirúrgico chamado de stent. O que é o stent? É uma tela, uma rede que abre o vaso, que deixa o vaso aberto. Então ele vem com o catéter na direção daquela placa que ele quer abrir. Aí esse catéter vai carregando uma telinha metálica, metal cirúrgico. Quando o catéter posiciona a telinha no local correto, né, da placa de ateroma, então existe um mecanismo para inflar esse catéter, como se fosse um balãozinho. Então ele infla o catéter e aquela grade que foi levada, aquela telinha metálica que foi levada naquela região, ela fica armada ali, abrindo o vaso, devolvendo fluxo sanguíneo naquela região. Aí o cardiologista desinfla o catéter e retira, mas a plaquinha fica lá. Ó. Então isso aqui é o stent, tá? Pessoas que fazem cateterismo nem sempre utilizam o stent. Às vezes o próprio catéter é suficiente para desobstruir o vaso e retirar aquela placa. Às vezes é necessário manter o stent lá para reabrir. Por quê? Porque essas placas de ateroma são grudadinhas aqui, elas não saem. Tá? Então, professor, se eu fizer atividade física agora essas placas vão sumir? Não. Elas vão permanecer lá, só que quando você reduz seus níveis de esteroides, né, tanto de triglicerídeos quanto de colesterol, né, colesterol exógeno, que é aquele que a gente consome, porque colesterol é produzido pelo corpo, nosso corpo produz, é um hormônio, precursor de hormônios, né, na verdade. Mas a gente também consome com dieta animal. Então, é necessário diminuir esses níveis, né, de colesterol e de triglicérides.
Quando a gente diminui esses níveis, essas placas elas deixam de se formar, ou a velocidade com que elas se formam diminui, mas aquelas que já estão formadas não vão desaparecer, tá? Então é importante demais você manter uma vida saudável e evitar esse tipo de coisa, tá bom? Agora que vocês são jovens, isso não aparece com tanta frequência, mas a longo prazo, se a gente ficar acumulando esse tipo de comportamento, isso é perigoso. Então, esse aqui é o famoso stent. Quando vocês ouvirem falar, vocês já vão saber o que é. Você, fulano teve que colocar um stent. O stent é essa plaquinha aqui. Bom, por que isso aqui é importante? Porque se aquele vaso obstrui, considera que ele está levando sangue para alguma área, né? Ele vai levar sangue para alguma região. Se ele ficar obstruído, você concorda comigo que aquela região que receberia sangue deixa de receber, ou recebe em quantidade insuficiente, em quantidade inadequada? Isso pode provocar a chamada isquemia. O que é a isquemia? É quando um órgão ou um tecido deixa de receber um aporte sanguíneo em quantidade adequada. Tá certo? Qual é a consequência disso a médio e longo prazo? Aquela área do corpo vai morrer. Então, essa isquemia ela pode ser uma isquemia cerebral, pode ser uma isquemia cardíaca, pode acometer diversos outros órgãos. Eu separei esses dois aqui porque são os dois que têm repercussões mais graves, né? Então, o que seria uma isquemia cerebral? A presença de um coágulo ou de uma placa de ateroma aqui impede a passagem de sangue em quantidade adequada para alimentar, digamos assim, uma área do cérebro. Então, essa área aqui ela começa a sofrer por falta de nutrientes e falta de oxigênio. E esse sofrimento provocado por essa quantidade insuficiente de substâncias que estão sendo transportadas para essa região através do sangue é o que a gente chama de isquemia. A área morreu? Não, ela ainda não morreu, ela está isquêmica. Se essa isquemia se prolonga, ou seja, se essa área aqui ela passa muito tempo sem receber o aporte adequado de sangue, pouco a pouco as suas células vão morrendo. Isso acontece também no coração. Então, imagina que eu tenho uma artéria aqui. Essas artérias que circulam no coração aqui são chamadas de coronárias. A gente já falou sobre isso. Elas têm esse formato coroa. Então, imagina que aqui tem uma coronária que está levando sangue para essa região e aqui eu tenho uma obstrução parcial nessa altura, né? Essa área que deveria estar recebendo sangue aqui vai começar a se tornar isquêmica. Então, essa parte do coração aqui vai começar a sofrer. Porque o coração é um músculo que está trabalhando o tempo todo, né? Mas essa área aqui ó, não está recebendo sangue em quantidade adequada. Então, nutrientes não estão chegando em quantidade adequada, oxigênio não está chegando em quantidade adequada. Essa área aqui vai sofrer, tá certo? E esse sofrimento é resultante da isquemia. É a própria isquemia, tá certo? Se essa isquemia não for corrigida, essa área em sofrimento aqui pode morrer. Aí, quando essa área morre, eu tenho o chamado infarto. Então, o infarto é a morte de uma parte de determinado órgão em virtude do avanço da isquemia. A isquemia não foi tratada, né? Aquele fluxo sanguíneo inadequado não foi corrigido e uma parte aqui do órgão morreu. É muito comum o infarto do miocárdio, mas o infarto pode acontecer em outras áreas do corpo, inclusive em outros músculos também, tá? Mas o infarto do miocárdio é mais comum e mais famoso por quê? Porque dependendo da área que infartou, o indivíduo ele pode vir a óbito. Então, é possível sobreviver ao infarto? É. Se você tiver sorte, né? Por quê? Porque se a área que infartou for pequena, você pode corrigir. O restante do coração aqui pode compensar a morte dessa parte pequena que morreu. Geralmente isso acontece quando o infarto ele se dá mais aqui embaixo, no término da artéria coronária, porque aqui no término a área irrigada é menor. Quanto maior, quanto mais alto aqui for a altura da obstrução, se eu tenho uma obstrução aqui ó, no início, bem no alto da artéria coronária, grande parte aqui embaixo do coração vai ficar sem receber sangue. Então a área que morre, que isquemia e morre, é muito grande. Nesse caso, os infartos geralmente são fatais, né? Mas se a área é menor, se a área que infartou aqui no coração é menor, eu posso corrigir devolvendo fluxo. E existe uma manobra super famosa, provavelmente vocês também já ouviram falar, que é a ponte de safena. O que é a ponte de safena? A safena é uma veia aqui da perna. Então, o cardiologista ou angiologista, geralmente é o cardiologista, ele vai retirar uma parte da veia safena
e vai transplantar, é um autotransplante, né? Você é doador para você mesmo. Então, ele vai transplantar essa safena aqui da perna lá para o coração. Então, digamos que aqui, ó, nessa altura eu tenho uma obstrução. Então, o sangue ele desce aqui, mas ele não consegue passar para essa região, porque aqui eu tenho uma obstrução. O que é que o cardiologista vai fazer? Ele vai pegar a safena e vai religar, devolvendo fluxo sanguíneo aqui. Ele vem aqui na aorta, liga a safena aqui na artéria aorta e da artéria aorta para um ponto posterior ao ponto de obstrução, devolvendo sangue aqui para essa região. Então é como se ele criasse um desvio, um atalho. O sangue ele não está passando mais por aqui, ó, mas ele vai passar por aqui agora. Ponto de safena. Isso aqui é um coração safenado, tá? A ponte safena, professor, eu só posso fazer um? Não, você pode fazer um monte. Essa safena é uma veia grande. Não se aconselha, né? O ideal é que você não precise nunca de nenhum. Mas você pode fazer. Existem pessoas que têm várias pontes de safena. Por quê? Porque vários pontos coronários foram obstruídos. Então, essa pessoa ela tem pontes de safena diferentes, em áreas diferentes do coração. Essa daqui é a ponte de safena. Tratamento super comum. Então, além dos stents, a gente tem também a ponte de safena. Tá bom? Ups. Os aneurismas, já ouviram falar também. O que é um aneurisma? Um aneurisma ele seria a dilatação de um vaso sanguíneo, de uma artéria. Esses aneurismas são muito, muito comuns no cérebro e no abdômen. Eles podem acontecer em outras áreas do corpo, mas eles são muito mais comuns nessas duas áreas, cabeça e abdômen. Então, eles seriam a dilatação do vaso. Eu não sei, vocês já brincaram com aqueles balões, aquelas bexigas retas? Se você apertar ela no ponto certo, ela forma uma bolinha lateral, como se fosse uma bolinha que foge da reta. Um aneurisma seria mais ou menos isso. Você teria aqui, ó, o vaso sanguíneo normal e você tem um abaulamento, uma distensão de parte dessa parede vascular aqui. Então é como se você tivesse uma bolha no vaso. Aquele vaso naquela região fica inchadinho. E essa parede aqui fica fina. Quanto maior o aneurisma, mais fina é a parede da artéria aqui. Esse é o problema. Se essas paredes elas se tornam finas demais, aquele aneurisma ele pode se romper. E ao se romper, ele vai provocar uma hemorragia interna. Né? Essa hemorragia interna pode aumentar a pressão intracraniana, se for uma hemorragia no cérebro, né? Pode diminuir o fluxo sanguíneo para uma área onde aquele sangue está. Imagina que o sangue está vindo por aqui, mas não está passando porque aqui ele extravasa. Tá, aquela outra área que receberia sangue deixa de receber, aí evolui para uma isquemia e tudo mais. Tá? Problema dos aneurismas, eles são silenciosos, então algumas pessoas não têm noção de que tem. Né? Por isso que é interessante exames de rotina, procurar um neurologista se você sente dores de cabeça ou algo do tipo. Não estou dizendo que é, viu? Mas é importante sempre estar atento aos sinais que o nosso corpo dá. Como é que você trata aneurisma? Geralmente pinçando, clipando esses aneurismas. Então, o neurocirurgião, se for um aneurisma cerebral, né? Se for um aneurisma de crânio, ele vai pinçar, ele vai clipar esse aneurisma. Então, ele faz uma craniotomia, abre aqui a cabecinha do indivíduo, insere um clipe e pinça, digamos assim, esse aneurisma, porque caso ele não vai mais romper, porque você diminui o fluxo sanguíneo aqui. Caso ele rompa, o sangue ele não vai extravasar e você não tem hemorragia interna, tá certo? Então, o uso desses clips para pinçar os aneurismas é uma manobra comum. No caso dos aneurismas aórticos, aqui é um aneurisma aórtico, né? Um abaulamento, um inchaço na cavidade abdominal. Esses aqui, diferente dos aneurismas cerebrais, que podem provocar dor de cabeça ou alguns sinais semelhantes, esses aqui geralmente são mais silenciosos, eles crescem muito lentamente, tá? Não dão sinais clínicos e quase 70% da população que tem esse aneurisma rompido, aneurisma ruto que a gente chama, quase 70% da população que tem esse aneurisma rompido chega a óbito, porque o fluxo sanguíneo, imagina, a aorta é a principal artéria do nosso corpo, né? Cabe o seu polegar dentro dela. Então, imagina o fluxo de sangue que circula por esse vaso. Então, caso esse aneurisma abdominal se rompa,
A hemorragia interna é muito, muito, muito rápida aqui. O indivíduo ele tem hipovolemia, ele tem uma diminuição do volume de sangue circulante e chega a óbito mesmo antes de conseguir chegar no hospital, tá? É, assim, não tem tanto sinal clínico, né? Uma coisa que você pode observar é, às vezes, a presença de uma massa pulsante, né? Que antes não existia, na região do umbigo, na região abdominal. Então, a presença dessa massa pulsante, desse volume pulsante ali, pode ser um indicativo, mas isso já quando a aneurisma está bem avançado, tá certo? Exames de rotina também são indicados nesses casos. Bom, para prevenir, tá certo? Existem cirurgias, né? Existe uma cirurgia que coloca uma tela de reforço em volta desse aneurisma aqui para diminuir o risco dele romper. Certo? Quando um aneurisma aqui no cérebro se rompe, ou em virtude, não precisa ser necessariamente pelo rompimento de um aneurisma, mas quando isso acontece, a gente tem um acidente vascular, hemorrágico, né? Acidente vascular cerebral, chamado de AVC, que hoje em dia, por alguns grupos médicos, é chamado de AVE, que é acidente vascular encefálico, tá? Ainda não é consenso. Eu botei os dois aqui porque tem gente que chama de AVC, tem gente que chama de AVE. Para você não ficar na confusão quando estiverem falando, eles estão falando da mesma coisa. Ainda não existe consenso médico em relação a essa designação aqui, tá? Mas o acidente vascular cerebral ou encefálico, ele pode acontecer de duas maneiras, dois tipos. Ele pode ser hemorrágico ou isquêmico. O isquêmico você já entende, os dois na verdade você já entende, né? O isquêmico é em virtude da obstrução daquela região, provocando anoxia e isquemia de uma área do cérebro. Então imagine um bloqueio aqui, um coágulo que se formou ou que se formou em outro lugar e chegou aqui e obstruiu esse vaso, e toda aquela região que antes deveria estar recebendo sangue não está e acaba morrendo, tá? Então, isso é um acidente vascular isquêmico, provoca isquemia nessa região do cérebro. E você tem o acidente vascular hemorrágico, que é quando, em virtude do rompimento de um aneurisma ou de uma hipertensão não controlada, um aumento muito grande da pressão intracraniana, alguns vasos se rompem, provocando hemorragia aqui. Essa hemorragia ela pode acontecer no interior do cérebro ou em volta do cérebro. Esse sangue ele pode ficar aqui nas membranas que recobrem o cérebro, aumentando a pressão intracraniana. Nos dois casos, se não tratado, o indivíduo ele pode morrer. Sinais clássicos de um acidente vascular que você pode observar, tanto do isquêmico quanto do hemorrágico. Primeiro, dificuldade de fala ou paralisia facial. Você vai ter, não é que é só paralisia de um lado do corpo, não é só da face. Então, paralisia de um lado do corpo, a pessoa ela não tem o controle de um dos lados do corpo, né? Fala embaralhada, ela não consegue pronunciar adequadamente as palavras ou raciocinar adequadamente, visão turva ou visão dupla. No caso da paralisia, tem um teste comum que você coloca as duas mãos aqui para frente e se você. Deixa eu achar a câmera. Pronto. Você coloca as duas mãos. Aí, se o indivíduo estiver sofrendo de AVC ou AVE, uma das mãos ele não vai conseguir manter alta, ela vai cair. É, pupila, a dilatação da pupila, que pode ser nos dois olhos ou em um dos olhos apenas. Tá? Então, identificou esse tipo de sinal em você ou em outra pessoa, hospital urgente, tá? Então, não é interessante nem que você vá sozinho. Chama alguém para te levar ao hospital com urgência. Ou pede socorro, SAMU e tal. Identifiquei aqui sinais de um acidente vascular, estou sozinho, estou com alguém, preciso de atendimento em tal lugar. Se você puder ser mais rápido e ir ao hospital, melhor ainda. A gente sabe hoje em dia como é que são os atendimentos, né? Como é que são demorados. E é isso, pessoal. Eu acho que esse era o último slide, era assim. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato. Se eu esqueci de falar alguma coisa, vocês tiverem dúvida ainda e quiserem saber, me perguntem. Se eu souber a resposta, eu falo para vocês. E estou à disposição. Qualquer coisa, manda as ordens aí. Eu vou mandar uma atividadezinha agora para vocês responderem, tendo como base essa nossa aula. Desculpa, eu me prolonguei aqui, é que eu me empolgo nesses assuntos. Foi quase 40 minutos de aula. Mas valeu, pessoal. Até a próxima. Abração para vocês e bons estudos aí.